Meus amigos, meu nome é Charles Teixeira Chaves. Vamos continuar nosso estudo, né? Estávamos falando em resposta do réu, né? Falamos em contestação, falamos em reconvenção, falamos em contagem de prazo e agora vamos continuar para outros elementos, né? Vamos falar um pouco sobre a possibilidade de apresentar impugnação, ou melhor, elementos de impedimento e suspeição. Professor, o que seria impedimento e suspeição, né? Isso é muito importante porque, na realidade, eu tenho o princípio da imparcialidade. O que é um princípio da imparcialidade? É um princípio que protege o julgador para ele ficar equidistante das partes, para poder ficar distante ao ponto de decidir de forma imparcial. Quando eu falo decidir de forma imparcial, a ideia do princípio da imparcialidade, ele fortalece que o juiz ele não tem interesse nenhum na causa do autor e nem do réu para poder decidir em favor de um e de outro, né? Então, o princípio da imparcialidade é uma regra generalizada, é um princípio generalizado. E aí o Código Processual Civil vai estabelecer regras para ajudar a compreender o que é um princípio da imparcialidade. O que é isso? Situações onde o legislador vai descrever, estabelecendo hipóteses do que não pode porque viola o princípio da imparcialidade. Diante disso, o legislador desdobrou em impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição, ele ocorre da mesma forma, ele viola o princípio da imparcialidade. Só que o impedimento é uma hipótese mais grave, são hipóteses mais objetivas, são hipóteses que podem ser arguidas em qualquer momento, inclusive após a coisa julgada, inclusive após o trânsito julgado da matéria. Eu posso ajuizar uma ação rescisória. O que é ação rescisória, professor? A ação rescisória é para desconstituir coisa julgada, matéria que já transitou em julgado. Quando eu visualizo que o juiz é parcial. É tão importante isso, porque eu não posso ter um julgador parcial. Um julgador descompromissado com a regra de distância, do isolamento da decisão, para poder possibilitar uma decisão de forma mais digna à justiça. Então, o impedimento ele é mais objetivo, mais grave. Já a suspeição também viola o princípio da parcialidade, mas são elementos mais subjetivos. Enquanto impedimento tem elementos objetivos, e nós vamos falar um por um dessas hipóteses, a suspeição, a gente vai perceber que a suspeição, ela traz elementos de características subjetivas. Vamos falar em amigo íntimo, amigo inimigo capital. Então, elementos que precisam de uma análise, elementos que precisam de uma compreensão subjetiva, elementos que podem caracterizar a suspeição ou não, que ela precisa de ter um contexto para levar. Então, a suspeição ela está dentro de um critério subjetivo, o impedimento está dentro de um critério objetivo. A suspeição, se ela não for arguida no momento da compreensão, no momento da ciência, ela não poderá ser alegada novamente. Enquanto que impedimento eu posso alegar até depois da trânsito julgada da matéria. Até depois de uma sentença que já transitou julgado, que já fez coisa julgada. Eu posso ajuizar uma ação rescisória para revogar a coisa julgada por conta da violação do impedimento. Regras objetivas. A suspeição eu já não posso. Eu não tenho mais como discutir através de uma ação rescisória. Por quê? Ela só pode ser arguida naquele momento. Se ela não for arguida naquele momento, acabou. Por quê? Ela é elemento subjetivo. Não quer dizer que o juiz é amigo de uma pessoa que ele não vai julgar de forma distante ou equidistante, ou que ele vai julgar a favor de um ou de outro. Então, são elementos que têm uma análise subjetiva. E aí o legislador vai estabelecer, criar regras, não regras fechadas, não um rol taxativo, mas um rol exemplificativo, né? E aí, dentro do rol exemplificativo que nós temos do impedimento, lembrando, impedimento impede o juiz de decidir. Por quê? Viola o princípio da imparcialidade. Regra o quê? Objetiva, que pode ser arguida em qualquer momento. Não precisa ser arguida no momento que eu tomo ciência. O ideal é que faça isso no momento que você toma ciência. Mas se você souber ou tiver essa informação a posteriori, isso gera anulidade de todo o processo. Gera anulidade de todo o processo. Inclusive, cabe ação rescisória para isso. Ok? E aí o nosso legislador, para ajudar a gente a entender o que é elemento de impedimento, que vai violar o princípio da imparcialidade, no artigo 144 ele vai estabelecer: há impedimento do juiz, ou seja, o juiz está impedido de quê? Sendo vedado exercer as funções no processo. Então tem situações que o juiz, regras objetivas, o juiz não pode atuar no processo, sob pena de violar o quê? O princípio da imparcialidade. E aí vem o primeiro inciso. Olha que interessante, senhores, senhoras. A gente vai perceber o seguinte: em que interveio como mandatário da parte. Olha só, se o juiz já atuou como mandatário da parte, ou já oficiou como perito em um processo, ele foi perito de um processo, lá ele tinha uma outra função, ele foi perito e aí deu um parecer, independente de qual parecer, foi favorável ou não.
Só o fato de ter sido perito no processo onde já envolveu as partes, já gera impedimento. Bem como funcionou como membro do Ministério Público. Olha só, o juiz, antes de ser juiz, para passar no concurso, ele foi ao Ministério Público. Se ele já atuou no processo como membro do Ministério Público, em um processo, por exemplo, criminal contra o réu, ele não pode ser juiz desse processo. Ele está impedido. Por quê? Porque entende-se que ele fez todo um trabalho para mostrar a culpabilidade do réu no passado, como na função do Ministério Público, e agora, como juiz, fica difícil dele ter uma isenção. Fica difícil ter uma isenção. Daí também será impedido. Regra objetiva, está na lei, está no CPC. E aí, veja bem, ou prestou depoimento como testemunha. Se o juiz prestou depoimento como testemunha, seja do autor, seja do réu, pouco importa. Mesmo que a testemunha tenha a obrigação de dizer a verdade, nós sabemos que a testemunha tem a obrigação de dizer a verdade, mas o legislador entendeu e colocou, ora, se você já fez depoimento como testemunha, você não pode atuar como juiz nesse processo. Então, isso é um elemento impeditivo, o que vai vedar a participação do juiz no processo para provocar uma isonomia e uma imparcialidade. Tem mais critérios, professor? Tem. Olha só, se o juiz que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. O que é grau de jurisdição? Na realidade, nós temos várias funções de jurisdição, primeira instância, segunda instância, assim por diante. Eu estou falando em função de recursais, ou melhor, dos tribunais. Imagine o seguinte, o juiz aqui é juiz em Belo Horizonte, numa comarca de primeiro grau. E depois ele é promovido, se torna desembargador e vai para o Tribunal de Justiça. Só que o nosso é natural que ele receba o processo daquilo que ele já proferiu decisão. Só que aí ele é impedido de atuar nesses processos. Senão, como é que acontece? Se a finalidade do recurso é ter uma decisão diferente, com outros julgadores, se o mesmo juiz que proferiu a decisão agora é desembargador, ele vai manter a sua decisão. Não temos nada de recurso, não temos nada de um modelo democrático. Então, olha como é que é coerente. Quem já decidiu anteriormente não pode decidir novamente, mesmo que esteja promovido por acaso. Não, isso é o acaso. Não, não é acaso. A legislação é bem clara. Então, ele não pode conhecer em outro grau de jurisdição a matéria que já decidiu anteriormente. Ele está impedido de atuar no processo. E veja bem, esse mecanismo de impedimento, ele pode ser discutido depois de transitor julgado. Basta eu ter prova lá. E é o vício e o prejuízo que pode ocorrer no processo. Olha que interessante. Aí nós temos a terceira hipótese de impedimento. Quando nele estiver postulando como defensor público, ou seja, defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro. Ou seja, qualquer pessoa envolvida próxima ao juiz, cônjuge ou companheiro, aí nosso legislador quis colocar a questão do casamento, ter união estável, né, para tentar criar o princípio da isonomia. Dá na mesma, né? Olha só, se a esposa do juiz ou o esposo da juíza for defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, o que vai acontecer? Ou, além disso, também parentes consanguíneos ou afim em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive, vai provocar o impedimento do juiz. Ou seja, a família do juiz está atuando no processo. Como é que o juiz vai decidir de forma isenta? Então, o nosso legislador foi coerente, né? Isso é uma questão muito clara. Nesse sentido, é uma regra objetiva que o legislador estabeleceu que o juiz não poderia proferir uma decisão de forma parcial. Imagina ele decidir uma decisão contrária à sua esposa, que era a defensora pública ou membro do Ministério Público. Isso dentro de casa deve provocar uma briga inimaginável, né? Então, o nosso legislador é coerente, resolve de forma clara. Se tiver essas hipóteses, o juiz está impedido. E o impedimento, voltando a dizer, viola o princípio da imparcialidade. Outra hipótese também de impedimento. Quando for parte no processo ele próprio, ou seja, se o juiz é parte, ele não pode atuar no processo, né? Eu não posso julgar o próprio processo, né, gente? Essa é uma questão de coerência. Mas o nosso legislador, mesmo sabendo que é uma questão de bom senso, uma questão de senso comum, ele colocou lá na legislação. Sabe? Porque nunca é demais descrever as regras. Ainda mais no modelo brasileiro, né, que nós temos muito problema de imparcialidade, né? Então, se ele for parte do processo, ele não pode julgar. Se ele for parte, seu cônjuge ou companheiro, enquanto a outra hipótese era elementos de advogado, membro do Ministério Público, defensor público, né? Aqui não. Aqui coloca o próprio cônjuge, é parte. Lógico, o juiz não pode. Ou parente consanguíneo, ou afim em linha reta, colateral, até terceiro grau, inclusive. Ou seja, qualquer um dos seus parentes ou envolvidos estiver atuando no processo, o juiz está impedido
elemento objetivo. Ele não pode proferir decisão. Se ele proferir decisão, essa decisão será nula. Inclusive, nós já falamos, cabe ação rescisória até após o trânsito julgado. Só para lembrar, a ação rescisória tem um prazo para ser ajuizada. Após transitar em julgado, tem um prazo decadencial de 2 anos. Prazo decadencial de 2 anos. Ok? Meus amigos, outra hipótese de impedimento é justamente quando o legislador coloca que o juiz foi sócio ou membro de direção ou da administração de pessoa jurídica parte no processo. Se ele atuou numa empresa no passado, foi sócio ou atuou na administração, ele não pode decidir esse processo. Então, o nosso legislador, de forma sábia, coloca essa hipótese como impedimento. Lembrando que impedimento, novamente, é importante. Ele não se convalida, ele pode ser arguído em qualquer momento, inclusive após o trânsito julgado, após a sentença condenatória. Você tem uma ação rescisória que tem um prazo decadencial de 2 anos. Nesse prazo decadencial de 2 anos, ainda você pode anular todo o processo, porque o impedimento é gravíssimo, porque viola o princípio da imparcialidade. E a imparcialidade é muito sério no processo, né? Processo sem juiz imparcial não é admitido. Vamos continuar aqui. Ora, outra situação é quando o juiz for herdeiro, donatário ou empregado de qualquer das partes. Gente, se ele é herdeiro de uma demanda jurídica, ele não vai poder decidir nunca de forma imparcial. Muito menos se ele tem um empregado envolvido. Olha, ele tem um empregador, lá, sei lá, uma faxineira dele, ou até mesmo o motorista dele. Então, ele não pode decidir esse processo. Então, por quê? Porque nós poderíamos cair num favorecimento, e favorecimento, nesse sentido, não é admissível. Daí o legislador coloca um elemento de impedimento. O que acontece? Se a parte souber disso só em outro momento, vai poder anular todo o processo. Isso é importante. Mais uma hipótese aqui, veja bem, o nosso legislador vai modernizando e vai colocando várias situações para tentar evitar, ou melhor, proteger o princípio da imparcialidade. E aí coloca no inciso 7 uma hipótese muito interessante, em que figura como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Olha que interessante. Nós temos uma hipótese seguinte, e aí o legislador avançou e colocou o seguinte, tem muitos juízes, o juiz ele pode acumular funções, né? E uma das funções é a carreira de docente. A carreira de docente. Ora, se ele é docente e ele atua numa determinada faculdade X, ele não pode atuar nos processos dessa respectiva faculdade. Por quê? Por uma questão muito clara. Como que se ele trabalha para aquela empresa, ou para aquela faculdade, ou para aquele nível de ensino, ou qualquer prestação de ensino, ele não pode atuar nos processos, porque ele não vai ter imparcialidade nítida, não vai ter isenção para poder decidir contra aquela empresa, que é só empregador também. Mesmo sendo juiz, ele pode ser professor universitário, a Constituição assim permite. Então, o legislador coloca bem claro, se ele participa de instituição de ensino, ou com ela tem relação de emprego, ou até mesmo contratação de prestação de serviço, ele não vai poder julgar esse processo contra aquela instituição. Eu acho que o legislador ele colocou nessas situações bem claras, tem que pegar a legislação e observar relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Então, se ele recebe para aquele serviço, ele tem uma relação de emprego, ou ele atua como professor visitante, ele está impedido de decidir contra essa instituição. Agora, a situação diversa, que a gente tem que pensar, é o seguinte, o juiz, quando ele é convidado por uma instituição para dar uma palestra, nesse caso, eu não vejo nenhum elemento de impedimento, porque o legislador ele coloca a hipótese de emprego e decorrência de contrato de prestação de serviço. Não tendo nenhuma dessas hipóteses, se a palestra ou o congresso que o juiz participa não é decorrente de contrato de prestação de serviço, não tenha essas hipóteses nem de emprego, então ele não está impedido de julgar os processos quando envolva essa instituição que ele participou. É uma hipótese que eu imagino que vai excluir essa figura. Nós temos outra hipótese de impedimento que é importante colocar, é o seguinte. Ora, em que figure como parte cliente de escritório de advocacia do seu cônjuge. Ou seja, o cliente, um principal cliente da sua esposa, por exemplo, e aí ajuiza uma ação. Ou do seu companheiro, ou parente consanguíneo, afim em linha reta ou colateral até o 3º grau. Inclusive, mesmo que patrocinando por advogado de outro escritório. Ora, eu tenho um escritório, onde nesse escritório tem a esposa dele, um parente, ou na linha colateral até 3º grau, algum parente dele envolvido, e que tem um cliente extremamente importante.
Só que o que acontece? Ao invés de aparecer essas pessoas que são da família do juiz, aparece um outro advogado. Só que a família participa desse escritório, ou seja, o cônjuge participa desse escritório. Há uma participação e, por mais do que isso, só por ter participado do escritório, mesmo tendo outro advogado, vai impedir o juiz de atuar no processo. Então isso é muito importante. O legislador criou regras coerentes e essas regras, elas são exemplificativas. O que são regras exemplificativas? São números apertos. O que seriam números apertos? Não são números fechados. Eu posso fazer uma interpretação hermenêutica para englobar ou para agregar outras hipóteses semelhantes à estrutura que nós colocamos aqui de impedimento. E mais ainda, quando promover a ação contra a parte ou seu advogado. Quando promover a ação contra a parte ou seu advogado. É nítido, claro, que nós temos um elemento de impedimento muito claro. E aí eu tenho algumas hipóteses que os parágrafos vão colocar. Ora, na hipótese do inciso terceiro, vamos lá voltar na hipótese do inciso terceiro, o inciso terceiro vai falar o seguinte, o artigo 144, inciso terceiro vai falar o seguinte, quando ele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge, ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim em linha reta, ou colateral, até terceiro grau, inclusive. Ou seja, se tiver algum parente, ou familiar, ou esposa, ou cônjuge do juiz, que seja defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, ou seja, membro do Ministério Público, advogado ou defensor público, seja parente do juiz, o que acontece? Vamos voltar lá na hipótese? Vai colocar o seguinte, o impedimento só se verificará quando o defensor público, ou advogado, ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Então, veja bem, senão o juiz não vai poder julgar processo nenhum. Então, esse impedimento só ocorre quando já existia o advogado, já existia o membro do Ministério Público, já existia a Defensoria Pública, depois o juiz mudou para aquela comarca e começou a atuar nesse processo. Aí gera impedimento. Então o impedimento só se verifica nessa hipótese. Mas nas outras hipóteses, o fato desses advogados postulares não gera impedimento. Então é isso que o legislador quis colocar. Então o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz, antes do juiz começar a atuar naquela respectiva comarca. Senão fica fácil, né? E as pessoas vão ajuizar a ação e aí vai sempre provocar impedimento do juiz e o juiz nunca vai atuar naquele processo, né? Essas são hipóteses que podem se caracterizar. Tudo isso pode ser discutido também e alguns elementos a gente pode levar isso para a suspeição. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre suspeição. O parágrafo segundo vai falar o seguinte, é vedada a criação de fatos supervenientes a fim de caracterizar impedimento do juiz. Então, o nosso legislador fala o seguinte, as partes vão criar manobras para tentar encontrar com o juiz e criar várias hipóteses de impedimento. Por exemplo, agendei para conversar com o juiz, chamei ele para a faculdade para dar uma palestra, e aí ele já está impedido de julgar o processo? Não, nós já até falamos que, na realidade, foi dar uma esterilização do conhecimento, uma semana jurídica. Então, é vedado qualquer elemento posterior, e as pessoas vão e tiram fotos com a instituição, tiram foto, põe no Facebook, põe na rede social, justamente para tramar um elemento de impedimento. O fato de você encontrar, na realidade, o juiz, ele não tem um papel antissocial. Na realidade, ele tem que encontrar com os advogados, tem que ter acessibilidade, tem que conversar. Isso tudo não impede que ele vai decidir de forma imparcial. O fato dele conversar com uma parte, conversar com outra parte, não impede. Ele só não pode o quê? Caracterizar um dos elementos de impedimento. O fato dele ter diálogo com as partes e poder atendê-los no seu cartório, lá na secretaria, não gera elementos de violação do princípio da imparcialidade. O juiz não é um ser que não vai comunicar com ninguém. O parágrafo terceiro vai colocar o seguinte também. O impedimento previsto no inciso terceiro. Relembrando, qual que é o inciso terceiro? Quando nele atua cônjuge, companheiro, parentes colaterais até o terceiro grau, ou seja, familiares deles, atuam em qual função? Como advogado, como membro do Ministério Público e como defensor público, em uma dessas hipóteses. E aí nós temos essa situação. O impedimento previsto no inciso terceiro seria essa situação, advogado, defensor público, membro do Ministério Público. Também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogados que individualmente ostente as condições nelas previstas, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Então vamos lá. Ora, o escritório X tem 5 advogados. Nesses 5 advogados tem a esposa do juiz.
E aí o que acontece? O inciso terceiro fala que é impedimento quando o advogado atua no processo, né? O advogado atua no processo. Se a esposa atuar, gera um impedimento do juiz. Mas aí o nosso legislador, de forma capciosa, percebeu que poderia usar manobras, né? O escritório do advogado, que tem advogado que é esposa do juiz, poderia ela não atuar no processo, mas os demais vão assinar as petições. E aí o legislador, sabendo disso e surgindo prova disso, vai gerar o impedimento do juiz. Ora, o fato da esposa não atuar, mas o escritório que ela atuar, gera um impedimento. Gera um impedimento. Isso é muito bacana, né? O nosso legislador, então, fala o seguinte, ora, mas cadê a petição assinada pela esposa? Não, mas a esposa participa desse escritório. E aí o legislador foi claro. Se nos quadros advogados que individualmente ostentar a condição nela prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo, mesmo que ele não assina nenhuma peça, será e vai provocar um impedimento. Então, isso é muito interessante, muito bacana. A ideia do princípio da imparcialidade está sendo preservada, porque o juiz se torna impedido de atuar nesse processo. E aí poderia ser uma manobra até inteligente, né? Ora, a esposa dele não aparece em nenhuma peça, mas ela faz parte daquele escritório, né? Aquele escritório X que recebe um nome X, e aí o legislador atento esse tipo de manobra, esse tipo de jeitinho brasileiro, ele tenta evitar e afasta o juízo para não poder decidir nesse tipo de matéria. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre suspeição. E aí, só para recapitular, a suspeição é um elemento subjetivo, tem que ser arguído na oportunidade que toma ciência, ou que a parte possa falar na primeira oportunidade que a parte possa falar nos autos. Ao contrário do impedimento você pode arguir em qualquer outro momento, até depois do trânsito julgado, na ação rescisória. Lembrando que a ação rescisória tem um prazo decadencial de 2 anos. A suspeição já não pode ser arguída em ação rescisória. Ela tem a oportunidade de ser arguida nesse momento, ela é um elemento subjetivo, o legislador vai criar elementos que tem que demonstrar através de prova, elementos que nem sempre, porque, por exemplo, se a parte é inimigo ou amigo capital, vai poder decidir de forma imparcial ou não. Tem pessoas que têm hombridade para poder decidir, mesmo não gostando do jeito que a outra pessoa fala, demonstra ou atua como advogado. Isso é um elemento subjetivo. Então a suspeição é um elemento subjetivo que nós vamos falar na próxima conteúdo.